Olá, queridos alunos e futuros militares, vamos lá? Pessoal, nós vamos corrigir hoje para o CAP, AD, o teste de número 3, ok? Então eu vou corrigir, o gabarito ele já está aqui para vocês, eu vou comentar esse gabarito, eu vou mostrar essas questões, Então nós temos como o CAP-AD, ele mistura, ele tem custos, ele tem contabilidade geral e ele tem as diversas especializações de administração também, tá legal? Então esse é o nosso objetivo hoje desse encontro, é a gente falar sobre o teste de número 3 do CAP-AD. Curta aí, dê o seu joinha, se inscreva no canal e muito mais você vai ter acesso de trabalhos bons aí para que você consiga estudar e se manter aquecido até a data do seu concurso. Vamos lá. A primeira questão, então, do nosso teste de contabilidade geral diz o seguinte: contas retificadoras são aquelas que no balanço patrimonial retificam outras, de valor igual ou maior. É o caso, por exemplo. Então, o que é uma conta, pessoal, retificadora? A conta retificadora é uma conta com saldo invertido. Então, por exemplo, se no ativo eu tenho a natureza devedora, a conta retificadora ela tem saldo credor. E se no passivo eu tenho o saldo, a natureza credora, a conta retificadora terá saldo devedor. Então, no caso aqui, a gente encontra duplicatas descontadas, ok? Eu posso dizer que ela é uma conta redutora ou retificadora. Tá? Alguns autores entendem que duplicatas descontadas pode ficar no passivo, mas se você analisar as contas basicamente redutoras do ativo, todas elas têm basicamente origem no passivo e que são trazidas para o ativo a fim de melhor enquadramento, ok? Por isso que ela vem com saldo invertido. Ela mantém o seu saldo, na verdade, ela vem com saldo invertido não, ela mantém o seu saldo, que é do passivo, ok? E ali, no ativo, ela vai ficar com o saldo invertido. Então, duplicatas descontadas é uma conta redutora ou retificadora, ok? Então, o gabarito aqui a gente pode perceber, número 1, Charlie, tá legal? Agora vamos à questão de número 2. Vamos ver aqui. A questão de número 2, como ela é uma questão da Marinha, que é mais antiga e que não sofreu, portanto, uma reforma ainda, você vai ver que ela não vai ter gabarito. Tá? Então eu deixei aqui as opções, mas você não vai ter um alfa, um bravo para você poder enquadrar. Vamos lá. O que ele diz? Primeira assertiva. As contas do ativo serão dispostas de acordo com o grau crescente de liquidez. Não, é decrescente. Seja ativo, seja passivo, será sempre decrescente de liquidez. Então, nesse caso, eu posso dizer que é falso, ok? Número 2. As contas do passivo serão dispostas de acordo com o grau decrescente de liquidez. Claro que não. As contas do passivo, elas são dispostas em grau decrescente, porém de exigibilidade. Então também permanece falso. Veja, primeira falsa, segunda falsa. Ok? A número 3. A número 3 ela vai dizer, em relação às contas do ativo, é correto afirmar que possui normalmente saldo devedor. De fato, o ativo tem natureza devedora, porém podem apresentar-se com saldo credor. É verdade. Então essas contas com saldo credor são as contas redutoras ou retificadoras. Portanto, ela é verdadeira. Então até agora a nossa sequência, falso, falso e verdadeiro. A número 4, assertiva para a gente julgar, diz o seguinte: os grupos de contas que compõem o ativo no balanço patrimonial são circulante, realizável, longo prazo e permanente. Aí que está o problema, tá legal? Então, eu deixei propositalmente para alertar vocês que houve uma reformulação na contabilidade. Portanto, cuidado ao você estudar as questões muito antigas. E aí eu vou colocar aqui no quadro para você como fica de fato hoje a divisão tanto do ativo como para o passivo, Então nós temos assim, o ativo ele é dividido em ativo circulante, tá? E ativo não circulante. Então aqui eu tenho claramente aquilo que circula, que é aquilo que é curto prazo, médio prazo, e o não circulante, que é aquilo que não circula.
O não circulante entra no macete que nós conhecemos como AI3, né? AI, ativo realizável a longo prazo, investimento imobilizado e o intangível, ok? Então, ativo não circulante, ele vem nessa ideia de que você vai trabalhar com 4 subagrupamentos, tá legal? Já quando eu falo do passivo, vou deixar aqui para você, aí é mais simples, eu acho até, porque você tem que lembrar que o passivo ele é passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido. Só tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? O passivo não circulante e o circulante, na verdade, são as obrigações, recursos de terceiros. E o PL representa os recursos próprios, né? A Marinha, ela tem cobrado 2 anos consecutivos no CAP-CL essa subdivisão aqui, ó. Então você tem que ficar muito atento a isso aqui. Veja, o ativo não circulante, ele é dividido em realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível, e você não pode trocar, na verdade, a sequência dos Is, porque se você trocar a sequência dos Is, você perde a ordem decrescente de liquidez do ativo. Aqui é a mesma coisa, já foi colocado para você em ordem decrescente, só que no caso do passivo de exigibilidade. Então nós temos uma questão, pessoal, que ela não tem nas opções, né? A gente pode analisar aqui, né? Falso, 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 verdadeiro e falso. Se você olhar lá, ó, falso, 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 né? Verdadeiro e falso, não é isso? Não tem falso, falso, na verdade. Verdadeiro e falso, eu não tenho essa opção. Então eu vou deixar aqui devidamente comentado para você. Assista e reassista esse vídeo várias vezes para que você possa ficar atento a essa questão. Beleza? Então a 2 está aí o gabarito das assertivas, porém sem a opção alfa, bravo, delta ou eco. O lançamento feito a débito, número 3 agora. Né? Lançamento feito a débito da conta aluguéis pagos antecipadamente e a crédito de bancos conta movimento implica no registro da seguinte operação. Muito bem. Quando você acredita banco, é igual você acreditar caixa. E aí tem um macete. Debita-se as entradas e credita-se as saídas. Debita-se as entradas, credita-se as saídas. Então, um crédito na conta banco indica que você está realizando um pagamento, certo? Então eu já posso eliminar as opções que falam, por exemplo, de recebimento. Eu tenho na Bravo começando com recebimento, não é recebimento. Eu tenho Eco falando de recebimento, não é recebimento. Eu tenho Charlie falando que é um depósito. Não, se você está tirando dinheiro do banco, você não está depositando. Restam 2 opções para eu poder fazer aqui a ideia. Agora, o detalhe dessa questão que é fantástica diz o seguinte, olha que legal, o aluno que é assodado, que é precipitado, ele vai marcar a letra delta. Aí, pô, beleza, delta, eu estudei, tô bem. Pagamento antecipado através de estabelecimento bancário, né? Nós sabemos que aluguéis pagos antecipadamente, ele já indicou isso na questão belíssima, te induzindo ao erro. E aí no final ele fala de renda de aluguéis, aí é que mora o problema. Querido, nenhum lugar do planeta Terra você vai pagar receita. Renda significa receita e você não pode pagar a receita. Há uma máxima na contabilidade, né? Há uma, eu diria aqui um princípio, né? Entre aspas, não é princípio, mas eu entendo que é dessa forma, tá legal? É uma lei que diz o seguinte, ó. Despesas são pagas e debitadas e receitas são creditadas e recebidas ou recebidas e creditadas. Então, jamais posso pagar uma receita, certo? Então, a delta fica incoerente por conta disso. E aí eu venho marcando a questão da letra alfa. Vamos ver o que a alfa diz? Pagamento à vista de aluguéis a vencer. O que é aluguéis a vencer? Ele trocou. É aluguéis antecipadamente, ou seja, que fica no ativo circulante, inclusive é uma despesa paga antecipadamente, portanto eu tenho o direito de não pagá-la novamente na data do seu vencimento. Questão de número 3, vamos acompanhando aqui o nosso gabarito, ele fica então
na letra alfa, ok? Vamos continuar. 4. Dentre os exemplos abaixo, configura-se como custo variável. O custo variável são aqueles custos que acompanham a produção. A gente costuma dizer que o industrial gosta desses custos, né? Por quê? Porque se ele está produzindo muito, né, sinal que ele vai ter lucro, e aí é óbvio que vai aumentar o custo variável, porque ele acompanha a produção. Então aqui eu posso ter a ideia de, dentre as opções que eu tenho comissões sobre vendas. Não, comissões sobre vendas seria pegadinha, é despesa. Eu tenho embalagens, tá legal? Então vamos trocar aqui o gabarito. Olha aí, ó. Eco é o gabarito da 4, beleza, pessoal? Por quê? Porque, na verdade, comissão sobre vendas, eu deixei aqui para comentar com você, ela é uma despesa, inclusive uma despesa variável. Por quê? Porque venda é ligado ao vendedor e não ligado ao operário. Não é ligado, portanto, venda à produção. Para ser um custo, tem que ser associado sempre à questão de produção, né? Se não é a produção, é entendido como despesa. E um detalhe interessante é que não existem despesas diretas e indiretas, hein? Preste atenção, a despesa só tem duas classificações para elas, né? Eu tenho despesas fixas e eu tenho despesas variáveis, mas jamais despesas diretas e indiretas. Agora, custo eu posso ter direto, indireto, eu posso ter custo fixo e variável, beleza? Então vamos aqui, ó, 4, o gabarito eco. Vamos para a questão de número 5, ele pede para você os itens que compõem os custos primários. Primários vem de primazia, ou seja, são os custos mais importantes para uma indústria. Quais são esses custos mais importantes no processo produtivo? É claro que vai ser a matéria-prima e a mão de obra direta. Logo, eu posso marcar aqui 5 alfa, ok? Então, a questão de número 5, eu entendo que o gabarito é alfa, porque matéria-prima e mão de obra direta são os custos primários. Vamos agora às questões do teste de administração. Porém, aqui a gente tem recursos materiais também. Ela pode ter a número 6, pode ser até de custos também. Vamos lá. Ao atribuir às mercadorias estocadas os custos mais recentes, a empresa está adotando o critério. Então, vamos lá. O que acontece? Quando você deixa no estoque, né, os itens mais recentes e você utiliza no seu custo de mercadorias vendidas, os itens mais antigos, a gente está entendendo aqui o seguinte, ó, qual vai ser a ideia? O primeiro que entrou é o primeiro que sai. Logo, você vai deixar em estoque os itens mais recentes. O primeiro que entrou é o primeiro que sai. É o Pepsi que ele está querendo, tá? Aqui, então, é o Pepsi. E aí, quando você retira os itens mais antigos, porque o primeiro que entra é o primeiro que sai, você deixa o seu estoque, né, avaliado pelos preços mais recentes. Então eu vou procurar aqui, atribuir as mercadorias estocadas, os custos, tá vendo? Estoque mais recentes é o item Pepsi. Então é pegadinha também. Opa, deixa eu botar aqui, ok? Vai ser o Charlie, é o gabarito da questão de número 6. Então ela não é alfa, é Charlie. Então vou deixando aqui proposital para que você possa, de fato, entender a questão, ser crítico das questões. Qualquer coisa, estaremos disponível para você pelo WhatsApp, ok? 9878-88593, DDD 21. Pode passar uma mensagem e eu vou ter o prazer de conhecer você e tirar a sua dúvida. Beleza, pessoal? Continuando então, 6 ficou Charlie. Vamos para a questão de número 7. Vamos lá. O modelo atual que caracteriza a gestão pública no Brasil é patrimonialista.
pois o Estado possui direitos e propriedades sobre os bens que administra, podem ser considerados disfunções da burocracia. Olha, uma crítica a essa questão, né? O modelo atual caracterizado a gestão pública no Brasil não é o patrimonialista, tá legal? Mas tudo bem, a questão não pede isso, mas ela faz um preâmbulo errado, beleza? Então, nós sabemos que o modelo hoje predominante é o modelo burocrático, tá? Onde você entende aí que existe uma Constituição Federal baseada em ninguém está acima, nenhuma lei se coloca acima da Constituição Federal. Então, burocracia, ênfase, estrutura, aspecto formal, legal, meritocracia, burocracia é com eficiência, carismática, tradicional, aí vem, ó, irracional, agora, racional, burocrática, legal, então, racional, burocrática e legal, mas, vamos lá. Mas ele pede as disfunções da burocracia, exceto, já sei, disfunções, internalização das regras, resistências, mudanças, categorização, superconformidade, exibição de autoridade, excesso de papelório e de formalismo, internalização das regras é difícil, despersonalização, e o relacionamento com clientes não é muito bom, categorização, superconformidade, exibição de autoridade. Tem que lembrar da exibição de autoridade. E na rotina tem superconformidade. Tem que lembrar da categorização. Tem que lembrar da despersonalização. Beleza, então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Eu tenho internalização das normas, é disfunção. Eu tenho categorização na letra bravo, que é disfunção. Eu tenho excesso de formalismo e de papelório, que na verdade papelório já é um excesso de papel. E eu tenho hierarquia na letra Charlie, hierarquização da autoridade. Então é claro que o gabarito é Charlie, porque Charlie não é disfunção, Charlie, hierarquização, vai ser caracterizado como na verdade, uma característica da burocracia de Max Weber, ok? Número 8, documentos necessários a atividades, né, de rotina e frequentemente usados, facilmente acessados a qualquer momento. O trecho se refere ao tipo de arquivo. Bom, como ele é acessado a qualquer momento, né, o que eu vou entender? É o tipo de documento corrente, é aquele que merece ainda uma conclusão por parte do usuário, ok? Então vamos lá. 8, o gabarito foi bravo. Aqui direitinho para você. 9, ainda sobre arquivo e documentação, de acordo com os métodos de arquivamento, pode-se organizar os documentos da seguinte forma. Aí eu tenho ordem alfabética, geográfica, né? Numérica e por assunto, ok? Então, 9 eu tenho alfa. Nas outras alternativas tem umas coisas absurdas, né? Invariável não existe, na letra bravo, modular não existe, ordem intrínseca também não existe na letra bravo, na letra Charlie, didática, espacial não existe, na letra delta, intrínseca de novo, modular não existe, na letra eco você tem invariável espacial. Então assim, absurdos, esses não existem de fato, então eu não posso marcar, tá? Agora, a número 10, de TGA, Teoria Geral da Administração, ele diz o seguinte: uma habilidade técnica do administrador, né? Que é aquela ideia, né? Que a gente coloca o chute, né? Lembra do chute? Conceituais, humanas e técnicas. E aí você pode colocar o chute dentro de uma pirâmide, né? Onde você vai colocar C, HU e técnicas, não é isso? Fica bonitinho nosso bizu. E aí você tem que compor um cronograma, né? Inclusive, é uma técnica de planejamento e uma técnica de controle. Então, compor um cronograma é uma técnica utilizada pelo administrador. O gabarito, então, da questão número 10 é alfa. Dá um joinha, se inscreva no canal
e tudo vai ficar legal. Não esqueça, hein? Conto contigo. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e estenda a sua mão de poder e te dê a tua vitória. Até a próxima.